Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre Quaresma, aproveitando agora a quarta-feira de cinzas que vai se iniciar a Quaresma, e eu vou explicar para vocês o significado e de um termo assim bem fácil, sabe? Bem prático, nada muito aprofundado. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, o que não faltam são vídeos no YouTube, vídeos no Instagram, livro, então é só você procurar. Aqui a gente vai falar o basicão para que você viva uma Quaresma com entendimento, né? Sabendo o que você precisa saber para ter uma Quaresma com fruto. E a princípio, vamos lá, no começo, o que significa essa palavra Quaresma? Quaresma vem de 40 dias. Por que 40 dias? Porque Jesus ficou 40 dias no deserto, sendo provado pelo inimigo, passou fome, passou frio, passou necessidade. Por que ele teve que passar por isso? Porque ele tinha que passar por isso. O Espírito de Deus levou ele até o deserto para que ele ficasse nesse tempo de silêncio, oração, jejum, e ele entrasse nesse mundo interior dele para que ele saísse mais forte desse período e desse prosseguimento ao trabalho dele de evangelização e tudo que ele fez. Foi muito importante. A gente tem que ter esses momentos de silêncio na nossa vida. Silêncio e oração, vida interior. E a Quaresma, ela coloca você nesse tempo para que você entre nesse estado reflexivo. Assim como Jesus ficou no deserto 40 dias. Você fica 40 dias em jejum, oração e penitência. E esses 40 dias sempre caem 40 dias antes da Páscoa. E a Páscoa é o quê, né? Na Páscoa, Jesus foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou num domingo, no dia do Senhor. E a Quaresma, ela tem o início 40 dias antes da Páscoa. Sempre, é sempre assim. Então, nesses 40 dias antes da Páscoa, você se prepara para esse dia da Páscoa, entende? Você entra em jejum. Jejum de quê? Você pode fazer jejum de várias coisas, né? Você pode fazer jejum de alimento, você pode fazer jejum de palavras, jejum de maus comportamentos que você tem, né? Às vezes jejum de celular, jejum de várias coisas. Você vai... Na verdade, gente, o jejum mesmo, é jejum de alimento. O que você pode fazer, quando a gente troca o jejum, né, de alimentos por coisas, seria uma abstinência. Então você pode ter esta abstinência de celular, abstinência de algo que você gosta muito. Vamos supor que você gosta muito de Coca-Cola. Você tem a abstinência da Coca-Cola, mas o jejum propriamente dito seria mesmo a comida. Ou seja, você deixa de comer alguma refeição no seu dia, passa mesmo um pouco de fome durante a Quaresma. Ou então você faz a abstinência de algo, entende? Por isso que vem assim, um jejum, um período de jejum, de abstinência com penitência, né? Onde você entrega algo seu que você gosta muito para que você controle a sua carne, né? Quando a gente faz jejum e abstinência de coisas, a gente mostra para o nosso corpo quem manda. Quem manda que sou eu. Se você faz um jejum de alimento e uma abstinência de algo que você gosta muito, você prova ali para o seu espírito, para você mesmo, que quem manda não é o seu corpo. Você é capaz de se dominar. E uma vez que você se domina nesse sentido, você entra mais no espiritual da coisa. E quando a gente entra mais no espiritual de tudo isso, a gente cria uma sensibilidade para ouvir mais Deus na nossa vida. Por isso que a gente faz jejum e por isso que a gente faz abstinência também. Porque nesse período onde a gente mata a nossa carne, os nossos desejos interiores, a gente aflora nosso estado espiritual. E nesse estado espiritual, a gente cria uma capacidade, uma sensibilidade maior para ouvir a voz de Deus na nossa vida. Por isso que às vezes a gente fala assim, eu vou fazer um jejum para isso, vou fazer um jejum daquilo, uma abstinência daquilo. Nós não estamos barganhando com Deus, mas sim matando um pouco a nossa carne e deixando que o nosso espírito domine a nossa vida, a ponto de entender Deus nas coisas que estamos passando, entende? E esse período de Quaresma é importante que a gente faça jejum e abstinência,
para entrar mesmo nessa conexão com Deus através do Espírito, dominando a nossa carne, dominando os nossos desejos. A gente vê lá na passagem que Jesus estava lá no deserto e o inimigo tentou ele, né? Tentou ele com alimento, tentou ele com poder, mas sempre ele se manteve muito reto no que ele queria e sempre com a palavra de Deus. Ele combatia o inimigo com a palavra. Como é importante a gente ler a Bíblia, ter a oração, porque a gente não consegue combater o mal sem estar armado espiritualmente. E como é que a gente se arma espiritualmente? Com oração, leitura bíblica. Isso faz parte da quaresma. Esse momento de quaresma, a gente tem que entrar nesse momento de oração e jejum, abstinência de coisas e entrar nesse momento reflexivo por 40 dias, até o período da Páscoa. Bom, aí a gente já sabe o que é o jejum, o que é a abstinência e agora? Bem, na quarta-feira de cinzas, a gente faz jejum e abstinência de carne. Toda sexta-feira do ano, exceto sextas-feiras que tem alguma solenidade, ou seja, Natal, Ano Novo ou algum dia de festa na igreja, toda sexta-feira do ano é dia de abstinência de carne, não somente na sexta-feira santa. E na quarta-feira de cinzas também é um dia de abstinência de carne. Então a Igreja Católica já coloca para você o tipo de abstinência que você vai fazer na quarta, assim como na sexta-feira santa e todas as sextas-feiras do ano. Você não pode comer carne na quarta-feira de cinzas, com uma abstinência. Mas se você, por exemplo, é um vegetariano, você já não come carne, então não faz o menor sentido você fazer esse tipo de abstinência. Você tem que fazer uma abstinência que te faça falta, algo que seja importante para você, senão não faz sentido. A gente fica numa mecânica só, né? Num ritualismo. É importante que você faça de verdade isso que você está se propondo a fazer. Outra coisa, aí você chegou na igreja e o que acontece? O padre, ele passa cinzas na sua cabeça, na sua testa com uma cruzinha. O ano passado não teve isso, né? Só jogou um pouco de cinza na cabeça por causa da pandemia. E o que significa as cinzas? As cinzas, ela significa o pó. Você veio do pó e voltará ao pó. E isso te dá a noção de que você vai morrer. Sim, você vai morrer um dia. Eu, você e todo mundo morre. E a gente tem que ter essa noção da nossa vida, porque a partir do momento que a gente tem a noção de que tudo é fugaz e tudo é transitório, a gente vive com sabedoria os nossos dias. É importante que você saiba que você veio do pó e do pó você vai voltar. E por essa razão mesmo é que você tem que se converter. E por isso que o padre, ele joga a cinza, coloca a cinza na sua testa e fala: convertei, se converta e acredite no evangelho. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. As pessoas hoje em dia, elas pensam que elas são eternas. Ai, não pensam na morte. E aí quando acontece de alguém morrer, ai, nossa, fulano morreu, fica todo mundo chocado. Porque o ser humano, ele tende a não pensar na morte. A morte é um tabu para o ser humano. E isso é complicado, porque a gente tem que saber que um dia a gente vai morrer. E a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser que a gente morra. E aí? E aí? Você hoje acreditou em Deus? Você hoje amou a Deus? Você hoje se converteu a Deus? Ou você hoje acredita no Evangelho? Faz as boas práticas que estão lá? Tem fé? Procura fé? Se converte verdadeiramente? Então, nessa hora, o padre, ele coloca cinzas na sua testa para te lembrar que você é pó, vai voltar para o pó, e para você crer no Evangelho. Converta-se verdadeiramente e creia no Evangelho, porque você não sabe o dia de amanhã. E aí, né, depois de todo esse tempo, assim, depois que acaba a missa, você vai para casa e vai começar a sua quaresma na prática. Como? Tem vários tipos de prática que você pode fazer, que não falta na internet pessoas dando dicas, né, de tipos de abstinências, de tipo de horários de jejum. Tem gente que gosta de fazer o terço de madrugada, porque é penoso, né? Você acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para fazer o rosário. Você tá com muito sono, às vezes você trabalha, acorda muito cedo. Então isso é uma forma de penitência e é uma forma de você também quebrar um pouco a sua carne, né? Porque você quer dormir
mas aí você mostra para o seu corpo que você que manda nele. E não, eu vou acordar de madrugada, eu vou fazer minha oração. Eu já vi o ano passado gente acordando 40 dias às 4 da manhã para fazer o Santo Terço. E os 40 dias, gente, e assim, uma pessoa da família começou a fazer, todo mundo começou a fazer, no final a casa toda estava fazendo o terço às 4 da manhã, os 40 dias, e gerou muito fruto isso tudo. Vi também testemunhos de mulheres que não podiam ter filhos, fizeram a quaresma nesse propósito, fizeram jejum, conversaram muito com Deus e acabaram ficando grávidas. Ficou grávida nesse tempo de quaresma, porque é muita bênção nesse tempo. Se você souber aproveitar e captar o sentido espiritual verdadeiro da quarta-feira de cinza, do significado mesmo espiritual, fazer o seu jejum, claro, de forma consciente, responsável, porque não é todo mundo que pode sair parando de comer, né? Você pode passar mal, e Deus não quer isso pra você, né? Deus não quer que você saia desmaiando na rua. Mas se você tiver responsabilidade, né, para fazer o seu jejum bonitinho, a sua abstinência daquilo que te faz falta, para que você entre nessa sintonia, né, nessa mentalidade de que não, eu vou quebrar a minha carne aqui, vou deixar o meu espírito dominar. Não deixar as suas sensações, os seus desejos dominarem você, e sim o seu espiritual. E aí abrir portas para que você tenha sensibilidade de ouvir a Deus na sua vida e o que Ele coloca a você, tanto tribulações, quanto alegrias, quanto bênçãos, tudo acontece na nossa vida. E aí nesse jejum, nessa abstinência, a gente cria uma sensibilidade para entrar nessa conexão com Deus. É um tempo muito assim de fruto. Pode dar muito fruto na sua vida se você souber aproveitar o tempo de quaresma. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a quaresma. É um vídeo simples, não nada muito aprofundado, mas para você entender mesmo e fazer lá a sua quaresma bem feita, entrar lá na missa de quarta-feira de cinzas, entendendo todo o significado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você quiser me seguir também na minha rede social, no Instagram, Minutos com Abapai, eu tô lá de vez em quando. E não deixe de avaliar o vídeo, se inscrever no meu canal e ativar aqui para quando eu soltar algum vídeo aqui, você ficar sabendo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.